Olá, turma! Hoje nós vamos fazer as atividades de matemática. Vocês podem ir pausando o vídeo, escutando a explicação da Pro e já realizando as atividades. Ou pode assistir tudo e depois fazer, como você achar melhor. Na primeira página aparecem estes desenhos, né? Toda vez que aparecer esse símbolo, vocês não precisam realizar por escrito. Nós vamos apenas refletir, certo? Então, no primeiro exercício, vocês vão criar símbolos para as quantidades de 1 a 10 e o número 0. Você vai inventar um símbolo para representar, tá? No exercício 3, você vai observar os números que aparecem no texto e vai colocar lá na letra A o que eles significam, certo? Qual é a situação que nós usamos. Na próxima página, nós vamos estudar os números naturais. Então, olha só como está aqui escrito no primeiro parágrafo, né? Os números naturais começam do 0 e não tem fim, por isso nós usamos a reticências. Vamos relembrar o antecessor e sucessor dos números. Caso você tenha esquecido, embaixo já tem aí um quadro verde para te lembrar. E depois, os números pares e ímpares, tá? Então, para a gente ver se o número é par ou ímpar, nós precisamos sempre olhar na unidade. Mesmo que o número seja bem grande, nós vamos olhar na unidade, certo? Na próxima página, nós vamos começar a fazer as atividades. Na número 1, vocês vão completar com os números que estão faltando. Então, olha só, lá na letra A, o número 200 é o sucessor de quem vem antes do 200? Número 199. E o número 799 é o antecessor de. Então, nós temos que pensar quem vem depois dele. É o 800. E assim vocês vão fazer a letra B, da mesma forma. Pode pausar o vídeo se você desejar. Número 2. Nós vamos completar a cor de cada ficha que responde às perguntinhas das letras A, B, C e D. Então, aí nós temos várias fichas e temos as perguntas. Letra A. Quem é o antecessor de 1010? Ou seja, quem vem antes de 1010? Que cor é a ficha? É a ficha verde. Então, nós vamos escrever 1009, ficha verde. E assim, vocês vão responder um por um. No número 3, vocês vão analisar os números que aparecem. E vão registrar apenas os números ímpares. Lembrando que para a gente saber se o número é par ou ímpar, nós devemos olhar a casa da unidade, certo? No número 4, nós temos aí vários números, né, de animais. Vocês vão separar estes números em pares e ímpares. Nas próximas páginas, nós vamos ter um texto sobre o sistema de numeração decimal. Vocês podem ler com atenção e grifar o que acharem mais interessante sobre a história dos números. Na próxima página, nós vamos analisar os números que aparecem. 2.995, número 9, 12 e 100. E responder, olha só, qual deles tem apenas um algarismo? O número 9. Qual destes tem 2 algarismos? Número 12. Então, coloca lá. E assim por diante. Você pode pausar o vídeo e já terminar essa questão. No número 2, nós vamos falar qual é o valor do 3 na posição que ele ocupa, né? Nós sabemos que os números, eles têm uma posição para ocupar para ter aquela quantidade. Então, se você esquece, então coloca em cima do número, olha lá. U de unidade, D de dezena e C de centena. Na letra A, o 3 está nessa ordem, na ordem da centena. Quanto o 3 vale quando ele está aí? Ele vale 300. Então, você vai completar cada um falando quanto o 3 vale nesta ordem. Na próxima página, nós vamos lembrar da casa da centena de milhar. Então, vocês vão analisar aí o número 100.000. Como nós escrevemos usando algarismos o número 100.000? Olha lá na letra A. Então, nós já sabemos que o 100 é assim.
Para ele se tornar 100 mil, nós precisamos colocar um ponto e 3 zeros, né? Porque já sabemos que nós temos a ordem das unidades, dezenas, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e agora centena de milhar. Qual é o antecessor deste número? Nós sabemos que quem vem antes do 100 é o 99. Porém, nós estamos falando do número 100 mil. Então, nós precisamos colocar 99.999. Você acha que esse número é maior ou menor que 10 mil? Ele é maior. Porque o 10 mil não tem a casa, né? A ordem da centena de milhar. Vocês vão analisar com bastante atenção esse quadro de classes e ordens, ler essa informação da próxima página e grifar, né, essa relação, porque é muito importante que vocês tenham em mente, né? Olha lá, 10 unidades correspondem a uma dezena. Lembra bastante do material dourado, olha lá. 10 cubinhos correspondem a uma barra. 10 barras correspondem a uma placa. 10 placas correspondem a um cubo do grande e assim por diante, tá? Na próxima página, né, nós temos mais um número aí, número 54.743. A decomposição e o quadro de classe e ordens. Então, olha lá. Primeira classe é a classe simples, unidade, dezena e centena, que nós já estudamos há muito tempo. Cada classe tem 3 ordens, olha lá. A segunda classe é a classe do milhar. Então, nós temos unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Lembrem-se que o que separa uma classe da outra é o ponto. Sempre a classe vai ter 3 ordens, 3 casas, tá? Então, vamos lembrando de colocar o ponto na casa certa. Na atividade, nós vamos analisar este número, 40.075. A Pro vai colocar ele aqui maior para ficar melhor da gente observar. Então, já sabemos que nós temos que contar 3 ordens e colocar o ponto. Então, olha lá, contando 3 ordens e colocando o ponto, o número fica 40.075. Vamos colocar em cima dele o nome de cada ordem para ficar mais fácil de responder as perguntas e a gente não se confundir. Então, olha lá, unidade 5, dezena 7, centena 0, unidade de milhar 0 e dezena de milhar 4. Então, pergunta A, quantas ordens tem esse número? Ordem é cada um, ele tem 5 ordens. Quantas classes? A classe é o grupinho com 3, lembra disso? Olha lá o ponto. Então, quantos grupinhos nós temos? Nós temos 2 grupinhos, 2 classes. Mesmo que a classe do milhar está incompleta, mas são 2 classes. E aí vocês vão observar na letra C, qual é o algarismo que está na classe da dezena de milhar, coloca o número ali, escrever por extenso e colocar que ordem está o número 7, tá? Pode pausar o vídeo e já ir fazendo, aproveitando que a explicação está sendo feita agora, combinado? Na próxima página, nós vamos decompor os números. Então, olha lá o primeiro número que aparece, 81.398. Então, o 80.000 já está lá. O número 1, quanto ele vale quando ele está aí? Ele vale 1.000. O número 3, 300. O número 9, 90. E o 8, 8 unidades. Então, para fazer a decomposição, você vai sempre completar com 0 as próximas casas, porque o número tem um valor de acordo com a posição que ele ocupa. Depois, pensando nas peças do material dourado, nós vamos colocar quantas dezenas de milhar, quanta unidade de milhar, centena, dezena e unidade esse número tem. Então, olha lá, ele tem 8 dezenas de milhar, 1 unidade de milhar, 3 centenas, 9 dezenas e 8 unidades, certo? Na letra B, vocês vão fazer exatamente a mesma coisa. Na próxima tabela, nós vamos colocar os números que nós estudamos na letra A e B.
Então, olha só, se você tem dificuldade de se confundir com as casas, lembre-se do ponto, a Pro já colocou o ponto aí para separar as classes. E a dica que eu dou é que você comece da unidade. Então, olha lá, número 8, 9, 3, 1 e 8. Assim, formamos o número 81.398, sem você se confundir as casas. Na próxima lição, você vai escrever por extensos os números que aparecem na ficha. No número 4, pintar cada ficha de acordo com a dica. E na número 5, ligar as decomposições. Qualquer dúvida, vocês podem chamar a Pro no particular. Espero ter ajudado. Um beijo e até a próxima!